Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em 2 cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos 3 no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Livro de Atos, capítulo 1. Nós leremos apenas um verso nessa manhã, que é o verso de número 5. Lucas traz à memória as palavras do Senhor Jesus, que diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra.
Se nós estivéssemos aqui numa aula universitária de antropologia ou de sociologia, nós iríamos afirmar que o cristianismo, ele é uma religião como qualquer outra. Seria uma religião como o islamismo, seria uma religião como o budismo, embora alguns teóricos afirmem que o budismo não seja uma religião, porque não há um Deus no budismo, existe uma espécie de força mística, condutora da realidade, mas não há uma figura que ouve orações, não há um ente no budismo. Outros teóricos discordam, dizendo, apesar disso, o budismo sim é uma religião. E o cristianismo, numa perspectiva antropológica e sociológica, ele é também uma religião, porque ele detém elementos que estão contidos em outras religiões também. Há elementos no cristianismo, traços, que estão presentes em outras religiões. Por exemplo, o cristianismo tem os seus ritos. E rito, por exemplo, se a gente pensar no culto, ele é um rito, existe um ritual quando a igreja abre as suas portas. O momento da adoração, por exemplo, é uma ritualística. Existe ali uma liturgia empregada quando a igreja abre as suas portas para cultuar. Há um ente no cristianismo que é adorado. Esse ente é o Deus revelado nas Escrituras, o Deus criador dos céus e da terra. Há o desejo de interação com esse ente. Orações são feitas a Deus, na certeza, na crença ou esperança que Ele vai interagir, que Ele vai responder. Há um lugar de adoração, há um templo, portanto, há sacerdotes ordenados, ministros, no caso do cristianismo, os pastores, os oficiais da igreja. Ou seja, o cristianismo, então, ele tem traços que configuram a ele características religiosas, do ponto de vista da antropologia e da sociologia. Porém, o cristianismo ele está muito longe de ser uma religião, porque na fé cristã, de acordo com a Bíblia Sagrada, existe um relacionamento real com esse Deus. Diferentemente das religiões em que se procura por uma entidade que não responde, uma entidade, em muitos casos, até representada em forma de imagens, em forma de esculturas, fabricadas pelas mãos humanas, sem nenhuma possibilidade de interação com o ser humano. Eles têm olhos, mas eles não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam. Não há a menor chance de relacionamento com essas imagens e esculturas. O cristianismo é bem diferente. Ele tem os seus ritos, mas há um Deus presente, há um Deus vivo, há um Deus que se move, há um Deus que fala com os homens, um Deus que visita os homens. Em determinado momento, quando Lucas está escrevendo o seu tratado para Teófilo, eu já expliquei que tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, eles são tratados dirigidos a Teófilo, que era um alto oficial romano, que tinha curiosidade e precisava saber que movimento era aquele que estava acontecendo em Jerusalém, e Lucas se propõe a explicar e escreve primeiramente uma biografia de Jesus, que é o evangelho que leva seu nome, o Evangelho de Lucas. E depois ele vai apresentar um tratado histórico, mostrando como que esse movimento chamado cristianismo, os seguidores de Jesus, como que aparece em Jerusalém e como que cresce. E nesse momento, nesse verso específico, Lucas, ao escrever para Teófilo, ele traz palavras literais do Senhor Jesus. Dizendo o seguinte, olha, João batizou em água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. Quando Lucas ele recupera essa palavra, e essa, na verdade, é uma palavra, que foi proferida por João Batista. Porque João Batista, no momento em que ele estava batizando, ele diz, olha, eu vos batizo em água.
e tem como base o arrependimento. Mas virá aquele que é maior do que eu e vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo, é o que aparece lá no Evangelho de Mateus, e Lucas depois repete essas palavras do Senhor. De forma que, nessas palavras de Lucas, nós percebemos tanto o batismo, que é o rito com água, como também o batismo mencionado, o batismo com o Espírito Santo. Importante destacar que o batismo com água, ele marcava o início da fé cristã. Era a marca inicial. Mesmo antes do Senhor Jesus iniciar a sua pregação, João Batista estava pregando o advento do reino de Deus. Ele estava preparando uma geração, a geração que lhe era contemporânea, para a chegada, para o advento do reino de Deus que estava prestes a se manifestar, chamando, portanto, os judeus ao arrependimento, reconhecendo que eles eram pecadores e exortando esses homens a entrar para o reino de Deus. E a forma desses homens demonstrar que estavam acreditando na pregação de João Batista, evidenciando que estavam arrependidos de seus pecados e desejavam ardentemente o reino de Deus, a forma de demonstrar isso era descer as águas do Rio Jordão, era ser batizado por João Batista. Inclusive, alguns fariseus debochavam da pregação de João e do batismo de João. Ele, inclusive, vai dizer, olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam, portanto, frutos de arrependimento. Então, o batismo nas águas, ensinado por João, daí da onde vai surgir uma longa tradição de batismos por imersão, embora o batismo por aspersão vai estar presente também naqueles tempos, começou, portanto, tendo esse marco: eu estou arrependido, eu quero testemunhar do meu arrependimento, eu quero o reino de Deus na minha vida, eu quero entrar para o reino, e eu quero, portanto, me batizar como um símbolo da lavagem de purificação, como um símbolo de que os meus pecados estão sendo perdoados pelo Senhor. De forma, então, que dentro da tradição cristã, quando as primeiras igrejas vão surgir e vão pegar o batismo de João, e o próprio Senhor Jesus vai ordenar que todo aquele que crê seja batizado, porque ele próprio, o Senhor Jesus, foi batizado pelo próprio João, vai marcar, portanto, o início da trajetória cristã. Todo aquele que crê deve ser batizado. Todo aquele que crê deve declarar que reconhece que é um pecador e que deseja agora participar do reino de Deus. Na Bíblia Sagrada, embora haja hoje em dia uma espécie de tolerância entre aqueles que entregam a vida para Jesus e ficam aguardando a vontade, o momento certo de se batizar, no Novo Testamento isso não era assim. No Novo Testamento, a pessoa entregava a vida para Jesus e ela já era batizada. Em grande medida, até mesmo no mesmo dia. Quando 3.000 homens, fora mulheres e fora crianças, se convertem no livro de Atos, eles são batizados na hora. Durante muito tempo, as igrejas cristãs fizeram isso. Depois houve uma compreensão que seria adequado por causa do discipulado, por causa da confirmação da nova vida, aguardando esta confirmação, que houvesse um intervalo mínimo entre a entrega da vida para Jesus e o ato do batismo. Só que, independente se é imediato ou se há um intervalo, como boa parte das igrejas fazem hoje, inclusive a nossa, a gente prepara durante um tempo para poder batizar, o ponto é necessário que seja batizado aquele que crê. É o marco inicial da fé cristã. É o testemunho de que não somos mais do mundo e que agora queremos o reino de Deus, que agora pertencemos a Deus, que entregamos a nossa vida para Jesus, que pertencemos a Ele, que somos membros do seu corpo,
que fazemos parte da sua igreja e que não somos mais desse mundo, ainda que vivamos no mundo, ainda que possamos interagir nesse mundo, não pertencemos mais a ele. Então, o batismo tem, entre outras conotações, essa implicação. A implicação de uma nova vida adquirida, de uma vida que foi transformada, e de alguém que pertence a Jesus e quer proclamar diante dos homens essa nova vida. De forma que é curioso, quando nós temos no meio da igreja, irmãos que têm uma experiência cristã, que entregaram a vida para Jesus. Isso acontece às vezes até com alguns adolescentes e tem medo de se batizar. Tem medo porque consideram que é um compromisso muito elevado, é um compromisso muito grande, e com Deus não se brinca. É óbvio que com Deus não se brinca. É óbvio que é sim um compromisso elevado, o compromisso do batismo. Porém, a Bíblia Sagrada não nos orienta em nenhum momento a termos medo do batismo, a achar que não estamos preparados para o batismo. A Bíblia exorta o contrário. Aquele que crê, seja batizado. Aquele que entregou a sua vida para Jesus, seja batizado. Pastor, e os meus medos? E as minhas inseguranças? Cabe ao pastor, cabe aos presbíteros da igreja, cabe aos professores, que são os mestres da igreja, incentivar a enfrentar esse medo. Cabe a cada um de nós chegar para nossos filhos que estão aí com medo de se batizar, ou alguém que se converteu recentemente, ou algum irmão que já tem uma caminhada, ou até um dos nossos filhos que nasceram na igreja e já estão com mais do que idade para ser batizados, mas estão com medo. Será que estamos preparados? Será que realmente eu levo Deus a sério? É óbvio, como eu disse, que Deus tem que ser levado a sério. É óbvio que o batismo é coisa séria, sim. É claro que não iremos banalizar o momento do batismo e batizar qualquer um, novamente. Não por causa da Escritura, mas uma compreensão teológica e uma compreensão prática. A igreja, no decorrer dos séculos, ela entendeu que era saudável ter um tempo entre a entrega da vida para Jesus e o momento do batismo. Ela entendeu, não, é bom, vamos praticar o discipulado, vamos dar à pessoa a chance dela ir confirmando a sua decisão por Jesus, até para que haja robustez, até para que haja musculatura na profissão de fé. Ao invés de batizar qualquer um, e daqui a pouco essa pessoa está dando mau testemunho, está se desviando, vamos dar um tempo. Então, esse intervalo, que novamente não é escriturístico, mas é um intervalo prático, é um intervalo teológico, para que o fruto da conversão apareça, não pode servir de argumento para que cada um fique confortável em nunca se batizar. Na verdade, o crente deve estar desejoso de se batizar, porque é da palavra de Deus, e o próprio Senhor Jesus diz, olha, João, ele batizou em água, tendo como base o arrependimento, e o próprio Senhor Jesus se batizou. Quando Jesus vai a João Batista, inclusive, a humildade de João Batista é tão grande, que ele diz assim, mas sou eu que deveria ser batizado pelo Senhor, e não eu batizá-lo. E aí Jesus responde para ele, olha, convém que se cumpra toda a justiça. E Jesus desce, portanto, as águas, e ele é batizado. Mateus capítulo 3 tem esse testemunho do batismo do Senhor Jesus. Batismo, portanto, queridos, é um ato de fé. É um ato daquele que se converteu. É um ato daquele que entregou a vida para Jesus e que compreende que agora pertence a Jesus. Não cabe, portanto, termos inseguranças, medos, achar que não estamos prontos, ou então estamos matriculados na classe do batismo, e aí eu vou e tenho um tropeço na minha caminhada cristã, e aí eu já desisto de batizar. Eu já peguei casos de irmãos que discutiram com a esposa na semana do batismo, e por causa da discussão, ponderaram em não se batizar. Essa perfeição não é exigida de nenhum de nós.
O que é exigido de cada um dos servos do Senhor é que aquele que creia, que seja batizado. João Batista batizou os conversos, Jesus se batizou nas águas. O batismo de Jesus era um batismo diferente. O batismo de Jesus foi para cumprir toda a justiça. O batismo que João empregava era um batismo de arrependimento. Jesus não tinha do que se arrepender. Jesus não era um pecador, embora fosse um de nós, igual a nós, um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. A diferença entre ele e nós é que nós pecamos, falhamos e ele nunca falhou. Mas o próprio Senhor Jesus dá o exemplo quando ele se batiza. E está ordenado a todo aquele que crê que seja batizado. Você teve a sua vida entregue para Jesus Cristo? Jesus é o Senhor da tua vida? Você o ama de todo o coração? Você está experimentando de uma transformação de vida, não de perfeição de vida. Porque se pensarmos em perfeição de vida, eu não posso estar no púlpito, ninguém pode estar aqui ocupando o louvor, a Lília não poderia ter pregado ainda há pouco na reunião de oração, ninguém poderia estar fazendo nada, se pensarmos em perfeição. Mas se pensarmos em transformação, a sua vida está sendo transformada, e você ama Jesus, Ele é a pessoa mais importante na tua vida, você crê que Ele morreu pelos seus pecados, você se vê como um grande pecador, mas você crê que o que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário foi suficiente e eficaz para perdoar os seus pecados, as suas transgressões, meu querido, você está apto para batizar. Não há nada que impede o teu batismo. Não há nada que impeça de você tomar esta decisão de você se batizar, declarando ao mundo que agora você pertence a Jesus. O inimigo ele vai tentar nos fragilizar, inclusive trazendo acusações contra nós. Eu falei ainda há pouco, eu lembro de um caso, na semana do batismo, surge uma discussão em família. E por causa da discussão, o irmão fica inseguro na questão se ele deveria ou não se batizar. As nossas fragilidades e os nossos pecados, todos eles foram resolvidos na cruz. Jesus já pagou a conta de todas as nossas falhas, de todos os nossos tropeços. Então, portanto, você deve tomar a sua decisão de você se batizar, caso ainda você não o tenha feito. E o batismo é um marco inicial da trajetória cristã, e ele é um elemento, à luz da antropologia, de um elemento religioso. Porém, há um outro batismo que João se refere, que a Escritura fartamente se refere, que nada tem a ver com os homens, nada tem a ver com as águas, e sim o batismo com o Espírito Santo. João Batista, ele diz bem claro para os seus ouvintes: eu vos batizo com água, tendo como base o arrependimento. Quem se arrepender será batizado. Mas virá aquele que é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias, ele vos batizará também, mas não com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo, que João se refere, ele se cumpriu em Atos capítulo 2, verso 1 até o verso 4, quando o Espírito Santo é derramado sobre uma comunidade de 120 irmãos que estavam orando após a ascensão de Jesus, após o retorno de Jesus para a glória. Eles aguardam o derramamento do Espírito Santo e o Espírito Santo é derramado. E aí começa, portanto, a era da igreja, quando a igreja começa o ministério tendo por base não mais a água, mas tendo por base o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo, ele é experimental. Ele não tem a ver com rito religioso, porque o rito religioso, muitos podem até passar por ele, muitos podem até passar pelo batismo com água, porque
se identificam como crentes, porque acham o batismo bonito, acham uma cerimônia interessante, é um ato socialmente agradável, socialmente aceito ser batizado, pertencer a uma igreja. Tudo isso pode acontecer na vida de alguém que não teve nenhuma experiência com Deus. Porque o pastor não tem como saber quem é cristão verdadeiro e quem não é. A gente pode ter uma ideia, baseado no fruto da vida. Porque Jesus disse que pelos frutos nós conheceremos. A igreja olha e vê um indivíduo, não, esse rapaz é crente, essa moça é crente. Outros a gente pode ter até alguma dúvida, mas não nos cabe chancelar quem é e quem não é. Só quem sabe é o Senhor. Há uma igreja invisível que só quem conhece é Deus. Porém, o batismo com o Espírito Santo é impossível passar por ele sem a experiência legítima da conversão. E Jesus prometeu que o Espírito Santo seria derramado, e o Espírito Santo foi derramado. E quando o texto de Atos apresenta o derramado do Espírito Santo, em Atos 2, mostra que há ali uma reação à presença do Espírito Santo. Os crentes reagiram. Pedro pregou a palavra, os crentes oraram em outras línguas, e quem era de outras nações e que estava presente na festa de Pentecostes, ouviu o discurso dos apóstolos e cada um compreendeu no seu próprio idioma. E houve reações físicas, porque alguns, inclusive, debocharam do que estava acontecendo. De forma que o batismo com o Espírito, o derramamento do Espírito Santo, ele é algo experimental, é individual, ele é poderoso e ele é também capacitador da fé. E essa experiência com o Espírito Santo é uma experiência que está ordenada na Escritura, que todos nós tenhamos. Cada um terá a sua experiência individual com o Espírito de Deus. Não será uma experiência que será igual para todos, mas será uma experiência possível e uma experiência que está ordenada para todo aquele que crê. É diferente do batismo nas águas, como eu disse. Muitos podem descer as águas ou receber a água, no caso de uma igreja congregacional, a pessoa não desce as águas, ela recebe a água na cabeça, sem ter tido nenhuma experiência verdadeira de transformação. Mas ela está ali, no meio da comunidade, ela tem o desejo, e depois ela até pode compreender, não, eu não me batizei por outras razões, eu não tinha nem muita convicção, depois eu fui compreender que eu realmente me converti. Batismo nas águas pode acontecer isso. Já a experiência com o Espírito Santo, não. A experiência com o Espírito Santo, ela pressupõe uma mudança de vida, uma transformação de vida, o novo nascimento de fato, para que o Espírito Santo venha, se estabeleça na vida e produza fruto de transformação, produza fruto do Espírito no caráter do homem e no caráter da mulher que passou pela conversão. Paulo vai dizer na carta aos Efésios que todos nós devemos ser cheios do Espírito, buscar o Espírito Santo e sermos cheios do Espírito. Está ordenado na Escritura buscar o Espírito Santo. É uma experiência dadivosa, é uma bênção que Deus deu à igreja, ter relacionamento com o Espírito de Deus. E essa experiência com o Espírito, esse batismo, quebra toda a lógica que o cristianismo seja uma religião como outras. Porque nenhuma religião vai se experimentar a bênção de ter experiências com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é dado aos filhos de Deus. O Espírito de Deus, ele vem fazer morada na vida daquele que entregou a sua vida para Jesus Cristo. Ele vem fazer morada no coração daquele que reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que tem uma experiência de conversão, ele passa agora a ter a morada permanente do Espírito Santo na sua própria vida. E essa habitação do Espírito, ela vai promover algumas dádivas, alguns presentes. O Espírito Santo, por exemplo, ele é o responsável
de chancelar no nosso coração a certeza de que nós somos filhos de Deus. Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos. O Espírito Santo testifica, o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A certeza que temos, que pertencemos a Deus, esse sentimento de pertencimento ao Senhor é produzido pelo Espírito de Deus. E é uma bênção, porque haverá momentos de muita luta, haverá momentos de muito ataque na vida do crente, em que o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para que você acredite que você não é filho de Deus. Se você é filho de Deus mesmo, isso não estaria acontecendo com você. Essa luta que você está enfrentando só mostra uma coisa, que o Senhor não está contigo, que Ele te abandonou, que Ele não te conhece, que Ele não está na tua vida. Com o próprio Senhor Jesus, Satanás fez isso. Ele estava no deserto, orando, cumprindo a vontade do Espírito, porque diz a Escritura, Mateus capítulo 4, que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. E a primeira tentação que Satanás apresentou não foi transforme a pedra em pão. A primeira tentação de Satanás foi: se tu és o Filho de Deus, transforme a pedra em pão. Foi lançar dúvidas em Jesus se ele realmente era Filho de Deus. Veja, portanto, a ousadia de Satanás. Jesus, 40 dias antes, desceu às águas do Rio Jordão. Jesus foi batizado por João Batista. E no batismo de Jesus, acontecem duas experiências extraordinárias. Primeiro, o Espírito Santo é derramado sobre Jesus. Uma pomba aparece naquela cena, simbolizando a descida do Espírito, chancelando o ministério de Jesus. Jesus tinha naquele momento 30 anos de idade. De acordo com a tradição rabínica, um sacerdote era iniciado no exercício sacerdotal com 30 anos de idade. E Jesus é o sumo sacerdote. E naquele momento o Espírito Santo chancela o ministério de Jesus. É a primeira experiência. Junto com essa experiência vem uma segunda. Deus Pai dá testemunho de Deus Filho, dizendo: esse aí é o meu filho, eis aí o meu filho, em quem a minha alma se compraz, eis aí o meu filho, em quem me comprazo. Deus Pai dando testemunho de Deus Filho e o Deus Espírito Santo sendo derramado, a Trindade manifestando-se na experiência do batismo de Jesus. Jesus ouviu o Pai dizer que ele era o Filho de Deus. E se não bastasse Jesus ouvir, ele próprio sabia que era filho de Deus, porque ele foi enviado como filho ao mundo para resgatar pecadores. Ele sabia muito bem quem ele era o Filho eterno de Deus. João diz isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus é o Filho de Deus. Porém, mesmo sabendo que era Filho de Deus, mesmo ouvindo naquela experiência do batismo que ele era Filho de Deus e que o Pai se comprazia nele, o que é que Satanás diz para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Satanás fez isso com Jesus. Não vai fazer com você? Não vai fazer comigo? Em alguns momentos de fragilidade, o inimigo vai tentar: olha, será que realmente Deus está ouvindo as suas orações? Se você está passando por essa tribulação, será mesmo que você é filho de Deus? Será que Deus tem planos ainda na tua vida? Será que Deus tem projetos na tua vida? Será que aqueles planos que você sonhou e apresentou para Deus, e Deus disse que iria cumprir, será que eles estão válidos ainda hoje? Será que aquele tropeço, aquela queda que você praticou, não destruiu o plano de Deus na tua vida? Será que o Senhor não estava contigo, porém Ele te abandonou? O inimigo faz isso. Numa hora como essa, precisaremos, e muito,
e muito das Escrituras, que nos traz uma revelação da parte do Senhor, porque a maior das revelações é a palavra. Ela sobrepõe a qualquer outra forma de revelação. E Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz na carta aos Romanos, que o Espírito de Deus testifica, escreve na nossa alma, escreve na tábua do nosso coração, que nós somos filhos de Deus. Há um testemunho, há um sussurro, há uma chancela do Espírito dizendo: não, apesar dessa luta que você está enfrentando, apesar desse silêncio que possa até estar acontecendo, saiba que você é filho de Deus. A habitação do Espírito traz essa certeza de que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus em grandes e bons momentos, filhos de Deus quando somos curados, filhos de Deus quando estamos indo muito bem no ministério, e somos os mesmos filhos de Deus quando enfrentamos lutas e provações. Somos filhos de Deus quando há abundância de resposta divina, e somos filhos de Deus quando Deus nos lança naquelas fases de silêncio, e o Senhor faz isso para nos provar, para amadurecer a nossa fé, para nos colocar em oração, porque somos tão complicados, irmãos, que às vezes só oramos de verdade quando somos lançados naquele deserto, e aí nós vamos orar pela primeira vez, depois de muito tempo, orar como há muito tempo não orávamos. Que bom, e como é bom, quando nós não precisamos enfrentar essas lutas intensas, doídas, para orar. Oramos se tudo está caminhando bem, ou então se a vida está normal, nem digo muito bem, maravilhosamente bem, bombando, não, normal, está caminhando bem, está naquela fase da rotina, de uma boa rotina, nada tão extraordinariamente bom, e nem também ali na provação, está indo bem. Que bom quando nós oramos, quando estamos muito bem, e quando estamos na rotina da vida, quando cumprimos a agenda da vida. Mas há gente que não é assim. Há filhos de Deus que não são assim. Há filhos de Deus que só vão orar se te encarar uma doença incurável. Ele só vai orar se estiver desempregado. Ele só ora se estiver na base da luta, só se estiver alvejado pelo inimigo de alguma maneira. É quando ele vai orar. Nessas horas, mesmo que tenhamos enfrentando esses momentos de sombra, essa zona cinzenta da nossa espiritualidade, nós somos filhos de Deus. E quem dá essa certeza não são os fatos, porque às vezes os fatos, se você se basear nos fatos, se você se basear em algum fruto, em algum acontecimento, você vai entrar em crise, porque tem momento da vida que não tem fruto nenhum. Imaginemos os primeiros dias de Jó, com a perda dos filhos, a perda da propriedade, a perda da saúde, uma esposa que não compreendia bem, revoltada com o que estava acontecendo. Imaginemos as primeiras reações e interpretações de Jó. Jó nunca creu em nenhum momento que ele não era um filho de Deus. E detalhe, Jó não é essa figura empedernida também que transformaram Jó. Porque a impressão que tem é que Jó é aquele cara empedernido o tempo todo. Porque se lê o capítulo 1, o capítulo 2, capítulo 3, e depois se dá um salto quântico para o capítulo 42, que é o capítulo da redenção de Jó. Vai ler o capítulo 9, lê o capítulo 10, lê o capítulo 11, lê o capítulo 15. Você vai ver um Jó angustiado. Você vê um Jó estressado. Você vê um Jó doído. Mas você não vai ver um Jó questionando a sua filiação para com Deus. Está estressado. Inclusive, na tradição rabínica,
alguns versos do capítulo de Jó foram suavizados, porque Jó se aproxima muito de uma reclamação murmurosa, quase que ofensiva contra Deus. A Sociedade Bíblica do Brasil dá uma apaziguada, porque mostra um cara estressado, debaixo de lutas, aliás, as entranhas estão quase saindo. Mas ele tinha certeza que ele era filho de Deus. A morada do Espírito, quando o Espírito Santo foi derramado e quando ele nos batiza, quando Jesus nos batiza com seu Espírito Santo, temos uma bênção decorrente, que é a certeza que somos filhos de Deus. E, meu querido, essa é uma das maiores dádivas que podemos ter, não só sermos filhos, mas termos a certeza que somos filhos. É bem diferente. Porque um filho pode ser filho, mas não se sentir amado, não se sentir pertencente, não se sentir observado, cuidado pelo pai. Na própria experiência humana acontece isso. O cara é filho de tal pessoa, ele é herdeiro do que tem, ele é filho daquele homem, ele é filho daquela mulher. Quando os pais morrerem, ele vai herdar o que aqueles pais têm, porque ele é filho. Ninguém tira isso, é um dado da biologia. Mas ele não se sente amado, ele não se sente pertencente, ele não se sente ali. Parece que ele tem pai e parece que não tem. Ele tem mãe e parece que não tem. E não é sempre por causa de uma alienação parental, porque tem muitos que até recebem as expressões de amor. Um pai até se esforça, uma mãe até se esforça, mas por algum dado psicológico, alguma neblina na consciência, essa pessoa não consegue se sentir amado pelo pai e pela mãe. E há muitos crentes que são assim. Deus dá mostras claras do seu amor. Ele nos criou, Ele nos deu vida, Ele dá saúde, Ele deu família, Ele abençoa o trabalho. Você é alguém abençoado, mas por alguma questão até espiritual, muitos não se sentem amados de Deus. E aí você olha para a Escritura, você aprende assim, não, Deus prova o seu amor para conosco, quando Ele deu o seu Filho para nos perdoar, quando nós ainda éramos pecadores. A grande demonstração do amor de Deus não é a vida, a família, a saúde. A grande prova, a grande demonstração do amor de Deus é o seu Filho ressurreto, é Jesus Cristo encarnado primeiramente, morto na cruz do Calvário. Ali, naquela cena do Calvário, da sexta-feira da paixão, o grande amor de Deus está declarado aos homens. Mas por alguma questão, muitos não conseguem capturar esse amor. E o ministério do Espírito Santo é dizer, não, Ele te ama. Você é filho de Deus. Não interprete a tua vida e talvez alguns insucessos da tua vida como se fosse uma desfiliação. Não, nunca seremos desfiliados. O amor de Deus é um amor seguro. Recentemente o Arthur, ministrando aqui louvor, falou sobre isso. De um amor sólido, seguro, permanente. Se você está voando na fé, Ele te ama. Se você está tropeçando na fé, Ele te ama. O que Ele vai fazer é te exortar, porque Ele quer que você fique de pé, Ele quer que você seja tratado, Ele quer que você esteja bem, Ele quer que você esteja curado, Ele quer que você ministre, Ele quer você atuante, Ele quer ver você saudável, Ele quer ver você operante. Mas tropeçado, rebentado, meu querido, em caco. Você pode estar em caco nessa manhã, quebrado. Ele te ama do mesmo jeito. E o Espírito Santo, Ele confirma esse amor no coração. Porque se não fosse o Espírito Santo, essa certeza nunca nós teríamos. Porque a natureza humana, que não foi extirpada de nós, a natureza adâmica, caída, ela permanece. É uma luta permanente. Você quer fazer o bem,
mas o que é contrário a Deus está ali dentro de você também. É uma luta para mortificar a carne, tornar quase que nula a natureza adâmica. Mas, apesar das nossas fraquezas, o amor de Deus permanece inabalável para conosco. E como a nossa irmã Lília falou na reunião de oração, isso não é uma palavra doce e muito menos uma palavra positiva para melhorar o nosso dia. Esse é o ensino mais claro, exarado das Escrituras. O amor permanente de Deus pelos seus filhos. Você é filho de Deus e nada vai mudar isso. E quando o Espírito Santo vem e se estabelece na nossa vida, ele traz, porque ele é um visitante educado. Você, quando vai receber a visita de alguém na sua casa, ou melhor, quando você vai na casa de alguém, se você tem um pouquinho de cuidado, você vai levar alguma coisa. Você vai levar um bolo de iogurte, você vai levar, né, um mousse, você vai levar alguma coisa para aquele que te convidou. O Espírito Santo, se nós somos maus do jeito que nós somos, educados, refinados e cuidadosos para levar um presente para aquele que abriu as suas portas para nós e vai nos receber por algumas horas apenas. Imaginemos então os presentes que o Espírito Santo trouxe quando ele veio dos céus fazer morada, não uma morada provisória de algumas horas, mas ele veio fazer morada permanente. Ele trouxe consigo alguns presentes. Um deles é essa certeza de que eu e você somos filhos de Deus. Está escrito. O Senhor te ama. Nunca mais dependa de qualquer circunstância favorável para dizer assim, está tudo indo tão bem, eu estou me sentindo tão amado, e quando tudo não for tão bem. Você sabia que há irmãos que enfrentam momentos que não são tão bons na vida deles? Há momentos na vida de irmãos de muita luta, de muita provação, de muita dor. Esses irmãos são tão amados por Deus como você que passa por um grande momento na tua vida, porque o amor de Deus nada tem a ver com portas abertas, com curas promovidas, com alegrias proporcionadas. O amor de Deus, ele foi derramado em nós pelo Espírito Santo, quando nós ainda éramos pecadores. E é inalterável. Você está sentado aqui agora, o Senhor te ama. Quando você voltar para casa, o Senhor continua te amando. Logo mais à noite, o amor permanece. Amanhã, segunda-feira, dia útil de trabalho, ele permanece. Aí na quarta-feira, você se irrita e você discute. Eu lembro que uma vez eu estava pastoreando a igreja de Andorinhas. Eu estava no gabinete, era um domingo. Toco o telefone, era um irmão que estava perto de se batizar. Faltavam alguns meses para o batismo dele. Pastor, preciso conversar urgentemente com o senhor. E aí, marcamos o horário, ele veio. E ele veio me contar, chorando muito, que ele era indigno, ele não queria, inclusive, se batizar, porque ele tinha se envolvido numa briga. E naquela briga, o homem falou algumas coisas para ele, e falou assim, pastor, eu fui tomado de um ódio, e espanquei o homem, e tirei sangue dele, na briga. Eu era o pastor daquele rapaz, pastor dele, pastor da esposa dele, pastor dos filhos dele. E aí eu conversei com ele dizendo, olha, o que você fez foi terrível para um cristão. A Bíblia diz para a gente caminhar a segunda milha, dar a outra face, dar a capa e também a túnica.
e não a responder provocações, muito menos agredir o próximo, muito menos tirar o sangue. Mas aconteceu, não deveria. Mas e agora? E ele se achando ali o pior membro da igreja, congregado, estava perto de se batizar. E aí conversei com ele, mostrei para ele, olha, o fulano, eu tenho uma notícia para te dar. O que nós fazemos entristece o Espírito. O Espírito Santo se entristece. Paulo diz isso. Não vos entristeceis o Espírito, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo diz isso na sua carta. Mas a tristeza do Espírito nada tem a ver com o amor de Deus. Nada tem a ver com o amor do Espírito. O amor continua. E justamente porque o amor continua, é que o Senhor perdoa, coloca de pé, purifica, transforma e segue trabalhando na vida. O Espírito Santo não desiste de nós. Ele não desiste de você. Louvado seja o nome do Senhor. Somos do Senhor e nada muda isso. Lucas recupera, portanto, palavras de João. E aqui palavra de Jesus, né? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito, não muito depois destes dias. E um dos presentes do Espírito, quando foi derramado, é dar-nos a certeza de que nós somos filhos de Deus. Nada vai mudar isso. Siga em frente. Confie no amor do Senhor. E saiba, o Espírito Santo, ele está em você. Foi derramado, faz morada de uma vez por todas. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.